Casou, mas não saiu do ninho, isso não vai funcionar. Muita gente acha que casamento é só sobre morar juntos, dividir tarefas, construir uma vida a dois. Mas tem um princípio que vem antes de tudo isso: deixar o ninho. Sim, um princípio que Deus estabeleceu lá no começo da criação e significa muito. E esse é o episódio 1 da série Deixar o Ninho. E hoje vamos falar sobre o que significa na prática deixar o ninho, por que isso é tão essencial para um casamento dar certo. Se você ainda tem um cordão umbilical conectado na casa dos seus pais, deixa eu te contar uma verdade. Não tem como construir uma nova casa se você continua vivendo na antiga. Primeiro entenda, deixar o ninho é bem mais do que sair da casa dos pais. É assumir uma nova fase da vida, é assumir a própria vida, com responsabilidades, decisões e projetos próprios. É assumir o papel que lhe cabe no casamento e na construção de uma nova casa. Para isso, precisa ter clareza do projeto que vai seguir, saber para onde está indo e onde quer chegar. Deixar o ninho é um princípio. Princípios, quando são quebrados, trazem muitas consequências, muitas vezes devastadoras. O projeto de Deus tem princípios que o sustentam e, se não forem seguidos, levam ao fracasso. Deus deixou esse princípio claro ao instituir o casamento logo após a criação do homem e da mulher. Ele diz lá em Gênesis 2:24, o homem deixará pai e mãe, unir-se-á à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. E vice-versa, o princípio aplica para ambos. Vamos analisar o versículo. Qual a ordem dos fatos aqui? Deixar pai e mãe, unir-se ao seu cônjuge e tornar-se uma só carne, um só, é uma fusão. Está bem claro, mas muitos casais tentam viver a etapa 2 e 3 sem cumprir a primeira. Continuam excessivamente ligados aos pais emocionalmente, buscando aprovação, dependendo financeiramente, permitindo interferência nas decisões. E isso afeta diretamente o casamento, tanto dos pais quanto dos filhos, pois as interferências acontecerão dos dois lados. Então, deixar o ninho ou os pais é seguir um princípio fundamental para conquistar um casamento de sucesso e viver a plenitude do projeto de Deus. Fica impossível viver isso quando ainda existe uma ligação mal resolvida com o ninho de origem. Não significa romper o vínculo por completo com os pais, mas mudar a forma de se relacionar com eles, agora com outro tipo de vínculo. Essa é uma questão que precisa ficar muito clara. O projeto original de Deus para o casamento é de sucesso, para permanecer até que a morte os separe, estando ambos satisfeitos. Esse projeto é para todos, porém, só poderá usufruir do que Deus tem aqueles que seguirem o seu projeto à risca. Para isso, os princípios que fundamentam esse projeto precisam ser incorporados para que ele seja executado com sucesso. Entende? O sucesso do projeto está na sua execução. Por isso, tem que viver os seus princípios. E um dos principais é deixar o ninho ou a casa dos pais. Deixar a casa dos pais de forma real, não apenas emocionalmente, mas fisicamente, financeiramente e espiritualmente. Significa escolher seguir o projeto de Deus e executá-lo com excelência, incorporando os princípios que o fundamentam. Se essa transição não acontece de forma clara e madura, o relacionamento não se sustenta diante das pressões do dia a dia. Então agora reflita comigo. Será que você deixou o ninho de verdade? Se a resposta for não, identifique o porquê. Converse com o seu cônjuge sobre isso e vejam juntos o que precisa ser ajustado para que essa separação aconteça de forma saudável e o seu casamento se fortaleça. Casamento forte começa com uma decisão clara. É tempo de deixar o ninho e construir a própria história, entendendo que esse é um princípio fundamental para conquistar um casamento de sucesso
que vai permanecer bem até que a morte separe, com ambos satisfeitos. Se esse episódio te ajudou a enxergar algo que precisa mudar, compartilhe com alguém que também precisa fazer isso. No próximo episódio, nós vamos falar sobre um problema sério que atrapalha muito a vida de todos: a superproteção. Você pode estar criando um adulto frágil que nunca vai sair da sua casa. Te vejo no próximo episódio.